Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no nosso estudo de número 15, ainda no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Nos últimos estudos nós passamos pela introdução, nós passamos pelo primeiro capítulo que define Deus, e agora estamos analisando os três fundamentos do universo: Deus, Espírito e Matéria. Já passamos por toda a explicação básica, especialmente em relação à qualidade da matéria, do Espírito, as primeiras definições do perispírito, já que as diversas maneiras em que a matéria se apresenta, pela modificação efetuada pelo espírito, pela vontade do indivíduo, faz com que um dos seus elementos se transforme no perispírito, absorvido do fluido cósmico, do fluido universal. No último estudo, nós paramos na pergunta número 33, ainda falando sobre as diversas formas em que a matéria se apresenta, especialmente em relação às modificações provocadas pelos espíritos. Não os desencarnados somente, mas nós, espíritos encarnados também. Kardec está trabalhando todos os conceitos estudados hoje pela física quântica, pela química avançada, que vai descobrindo por meio da ciência as diversas formas, os diversos estados da matéria desconhecida pelo homem, chegando até a matéria escura, que ainda está pendente de uma definição específica pela ciência. Vimos então na questão 33 das modificações que a matéria pode adquirir, das suas propriedades, e paramos nessa expressão, tudo está em tudo. Uma conclusão que a física quântica vai chegando hoje também, porque vai estudando e descobrindo a intimidade dos átomos, das teorias que estudam as dimensões da vida, do universo, e em que condições essa vida se manifesta. Vimos o comentário de Kardec sobre os diversos elementos químicos, como oxigênio, hidrogênio, carbono, e todos que se apresentam na tabela periódica como modificações da substância primitiva. Falei aqui que primitiva é no sentido de primeira, de originária e não de atrasada, né? É primitivo no sentido de originário, que ele está se referindo justamente ao fluido cósmico universal. Porque esse fluido universal, definido aqui pela espiritualidade como o elemento que une o espírito à matéria, e que Deus estaria também, acima de tudo, vinculado por meio desse fluido, que certamente vem da sua própria natureza, ainda desconhecida por nós, mas que está em tudo, como diz a resposta dos Espíritos. Falamos que nós podemos remontar a essa definição apenas pelo pensamento, já que não temos ainda instrumentos ou capacidade intelectual para compreender a essência da matéria escura, do fluido cósmico e do próprio conceito de Deus. Esses corpos são, portanto, elementos e podemos considerá-los como tais até que venha um novo avanço da ciência. Letra A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento? Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento, notem que a pergunta de Kardec é uma pergunta que à época a física estava desenvolvendo os seus estudos, porque apontavam que a origem de tudo no universo estaria
nesses dois elementos ou propriedades essenciais, força e movimento. E que todo o restante seria apenas consequência da força e do movimento, da ação de ambos, sendo, portanto, efeitos secundários, que vão variar conforme a intensidade da força, a direção do movimento. Os espíritos então respondem: realmente tudo estaria limitado à força e movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar algo. E conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então vejam que a espiritualidade complementa a teoria de que a matéria seria resultado de força e movimento. Mas não só. Também a disposição das moléculas. E aí nós percebemos o quão avançado estava esse espírito que respondeu essa pergunta de Kardec, porque ele trata do que hoje vemos na física moderna sobre a disposição dos átomos, o espaço que existe entre eles. Então não somente força e movimento vai definir o estado da matéria, mas também a disposição das moléculas. Ele ainda exemplifica dizendo que tanto é verdade que, a depender da disposição das moléculas, um corpo material opaco, porque onde os átomos estão mais concentrados, pode tornar-se transparente, a depender da movimentação desses mesmos átomos, dessas moléculas. Pergunta número 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta: certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. A ciência da época não havia avançado o suficiente para verificar de que forma a molécula se apresenta, não é? De que forma os átomos podem ser observados em laboratório. Hoje nós já temos condições de apontar a forma que os átomos possuem, porque os instrumentos já conseguem captá-los. Letra A. Essa forma é constante ou variável? A forma das moléculas, ela permanece sempre a mesma ou varia? Resposta: constante a das moléculas elementares primitivas. Ou seja, as moléculas que derivam diretamente do fluido cósmico, elas são constantes porque são as primeiras. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Então vejam, a física hoje, aliás há muito tempo, já demonstra isso, né? Que as moléculas primárias, as que dão origem a todos os corpos conhecidos e percebidos por nossos sentidos, eles se aglomeram. Portanto, as primeiras serão constantes. As secundárias, que são resultado da aglomeração das primeiras, vão variar. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. O Espírito já está trabalhando o conceito da molécula elementar, aquela que dá origem a toda a disposição material. Entremos então no tema espaço universal, na pergunta número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Pergunta Kardec. Então, já falando do espaço, estávamos trabalhando o micro, vamos para o macro. O espaço infinito, o universo. É infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-no limitado, ou seja, a nossa visão limitada, a nossa visão terrena, ainda primária, no estudo da ciência quântica, da ciência divina, consideramos o espaço como limitado. Nós sabemos que ele é ilimitado. Isso já é aceito. É infinito. Mas a nossa concepção ainda não admite uma infinitude, mas sim uma finitude.
Que haverá para lá de seus limites? Pergunta os espíritos na própria resposta. Isto te confunde a razão, bem eu sei. Eles sabem que a gente não tem condições de entender. A gente fica confuso quando tenta imaginar algo sem fim, sem limites, sem fronteiras. Isso é fruto da nossa inferioridade. E o espírito que responde diz que sabe disso. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Não há como ser de outro modo. O universo é infinito. Se fosse limitado, Deus não seria infinitamente perfeito. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Ele ainda fala da Terra, chamando-a de pequenina esfera. Nós na Terra ainda não podemos compreender a imensidão do universo. Não conseguimos compreender o fato de ser infinito, sem começo nem fim. Porque a nossa razão ainda está engatinhando, ainda compreendendo questões como início e fim, vida e morte, nascimento e morte. Kardec comenta, supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Notem que o comentário de Kardec é para deixar mais clara a resposta dos espíritos, porque ele diz que o infinito é algo óbvio, é algo que decorre do exercício da razão. Já que, se nós fixássemos um limite para o universo, iríamos imaginar que depois desse limite existiria o vazio. Se existe o vazio, existe alguma coisa depois desse limite. Logo, haveria algo além do universo, o que é inconcebível, já não seria mais infinito. Portanto, o universo é infinito. Pensar ao contrário seria dar um limite ao universo e que depois desse limite haveria alguma coisa, que acabaria sendo também espaço. Então, para deixar bem claro, o universo é sim infinito. Pergunta número 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Olha a pergunta de Kardec, que só foi respondida muitos anos depois. Existe o vácuo absoluto, ou seja, a completa inexistência de qualquer elemento num determinado espaço? Resposta dos espíritos: não, não há vácuo. Não há o vácuo. Não existe o vazio absoluto em nenhum lugar. Sempre há algum elemento. Em última instância, haverá o fluido cósmico universal. Haverá a presença de Deus, presença divina mesmo, no que nós achamos que está vazio. Não existe vácuo. Sempre haverá, ao menos, o fluido cósmico universal. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos. Os próprios espíritos definiram o fluido cósmico como esse elemento que une matéria e espírito e faz o espírito interagir com a matéria. Só que ele diz que é como se fosse matéria também, só que é uma matéria especial. Tem propriedades especiais que a matéria propriamente dita não tem. Então, tudo no espaço é preenchido. Se não estiver preenchido pela matéria propriamente dita, como um dos elementos fundamentais do universo, estará preenchido pelo fluido cósmico. De qualquer forma, são matérias que escapam ao nosso sentido e aos nossos instrumentos na Terra. E assim se encerra esse capítulo que fala dos fundamentos, dos elementos gerais do universo. E nós podemos avançar para a pergunta número 37, onde Kardec começará a trabalhar junto à espiritualidade com o tema criação. É o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, livro 1. Vemos nesse capítulo, portanto, a formação dos mundos como o primeiro item. Diz Kardec: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço,
assim como os fluidos que o enchem. Vejam que essa definição trabalha o que a gente viu até agora de elementos gerais do universo, porque tudo que preenche o universo infinito está na definição de espírito, matéria e Deus acima de tudo, ligando-os pelo fluido cósmico. É essa definição que Kardec traz, demonstrando aí os seres animados, inanimados, os astros, a matéria que nós vemos e as que a gente não enxerga, bem como os fluidos. Pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele continua perguntando sobre os elementos gerais. Perguntas que nós temos curiosidade de saber. Já sabemos, porque adiantei algumas das respostas, já que já entramos na definição de que não há início nem fim. O Deus infinitamente perfeito. Os espíritos então respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo, portanto, foi criado. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então eles dão a entender que o universo, sim, foi criado por Deus. Nós vamos avançar nesses conceitos e compreender mais à frente que o universo infinito, ele foge desse conceito espaço-tempo que nós temos aqui na Terra. Então, não é com propriedade que a gente pode afirmar ou datar um início do universo, mas sim que ele foi criado por Deus. Kardec ainda diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Nós passamos por esses conceitos quando definimos, ou ao menos tentamos definir, Deus. Porque se é o Criador universal, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, nada havia antes dele, não poderia haver nada antes dele ou acima dele. E ele sempre existiu. Se não fosse assim, algo teria criado Deus. Então Deus sempre existiu. Nós ainda vamos chegar num patamar intelectual para compreender esse conceito. Algo que sempre existiu. A gente ainda não consegue entender isso. Mas podemos sim afirmar que Deus sempre existiu. O universo criado por Ele. Primeiro porque o universo não poderia ter criado a si mesmo, o que é um absurdo. Se for obra do acaso, o acaso não poderia ser tão perfeito nas condições para a vida, na distância entre os astros, nos elementos que agem como se estivessem agindo a mando de uma força superior, e isso a ciência já demonstra. Então, a lógica, a razão leva à existência de Deus, porque o acaso não seria capaz de produzir a ordem, a organização, o equilíbrio. O caos não pode criar o equilíbrio. Logo, diante de tanto equilíbrio, de tanta perfeição na criação divina, não há como se negar a existência de Deus. Hoje a ciência já afirma tranquilamente que o comportamento tanto das moléculas, dos átomos, dos elementos primários da vida apontam para uma força superior por detrás, por um roteiro genético seguido pelos seres. Então a existência de Deus é algo que não se põe em dúvida hoje, apenas os teimosos ou aqueles que não querem aprofundar nos elementos básicos da criação, porque se o fizessem, enxergariam Deus na sua criação. Pergunta número 38. Como criou Deus o universo? Resposta dos Espíritos. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nós já estudamos aqui a força da vontade, não somente de Deus, mas também de nós próprios, os espíritos, co-criadores como Ele. Não a sua medida, não a sua capacidade, mas sim co-criadores. A vontade é um elemento essencial e um atributo do espírito. Deus, portanto, tem, por sua vontade, a criação do universo. O espírito, porém, compara,
É uma expressão que ele verificou que a gente está usando e que encaixa-se perfeitamente a esse conceito. Então vamos dizer que foi pela vontade de Deus. É porque a gente não consegue compreender Deus em si. Então, por comparação, por medida de comparação, a gente diz que ele tem uma vontade. E assim é como a gente consegue compreender. Então, vamos dizer que Deus tem essa vontade e pela sua vontade criou o universo. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então vejam que a espiritualidade responde fazendo uma comparação como se fosse a vontade de Deus que criou o universo. E de fato foi. Só que não é uma vontade como a gente enxerga a vontade dos espíritos criados por ele. É uma vontade suprema, é uma vontade inconcebível para nós. Mas, a título de didática, vamos entender que Deus, por sua vontade, criou, então, o universo. Pergunta 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Antes da resposta dos espíritos, a gente já pode dizer que, obviamente, a ciência consegue estudar e conhecer a formação dos mundos. Existe toda uma explicação. Algumas teorias vão dizer que o mundo se forma por meio dessa aglomeração, os mundos, né, se formam pela aglomeração da matéria, conforme a força que o Sol emite, dispondo da matéria dele próprio, e à medida que essa matéria vai se aglomerando, pela força da eletricidade do magnetismo, a força eletromagnética, os planetas se formam de dentro para fora, aglomerando-se até que formam, né, esse conjunto eletromagnético e que vai começar a orbitar um espaço vazio, um espaço, na verdade, que não é vazio, mas aos nossos olhos é como se fosse. Então, a ciência consegue sim entender como os mundos são formados, e os espíritos vão dizer: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, como eu falei agora há pouco, a matéria disseminada no espaço, e que alguns vão dizer que é o Sol, o espelho, por isso, para se existir os mundos é necessário primeiro o Sol, e aí os mundos vão se formando sistemas em volta do Sol. Então os mundos se formam pela condensação da matéria que está disseminada no espaço ao entorno do Sol. E a distância do Sol a depender a quanto tempo está se aglomerando ali. Pergunta número 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em vias de formação? Olha que pergunta interessante. Os cometas seria essa aglomeração de matéria? Resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Olha só que resposta, hein? A gente pode afirmar, então, que os cometas é o começo da formação dos mundos, porque está se condensando matéria, está se aglomerando matéria. Mas os espíritos são claros, eles não exercem influência sobre os acontecimentos na Terra. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Então, não há influência dos cometas em fenômenos outros que não físicos. E os espíritos vão nos ensinar que a única influência dos corpos celestiais são influências de caráter físico. Tá? Ele está se referindo aqui, muitas vezes, à compreensão humana, que quer dizer que a disposição dos planetas trazem algum tipo de influência no sentido emocional, no sentido de personalidade dos humanos, né? A astrologia. Os espíritos estão dizendo que os planetas influenciam somente em fenômenos físicos e os cometas não influenciariam
De nenhuma forma. É o início da formação de um orbe. Pergunta número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Vejam que essa pergunta basicamente está falando da morte de um corpo celestial. E nós sabemos, na época de Kardec ainda não havia esse estudo, que eu saiba, mas os buracos negros são uma espécie de elemento destruidor de mundos ou de estrelas, né? Então, existe sim, como nós vamos ver na resposta dos espíritos, quando eles dizem, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então eu, particularmente, enxergo muito os buracos negros como elementos que Deus se utiliza para fazer a matéria densa retornar ao seu estado de energia, ou seja, destruí-la. Mas destruir não no sentido de extingui-la, extirpá-la, aniquilá-la, mas sim no sentido de transformá-la. Nós vamos ver, ou já vimos, né, quando estudamos a lei de destruição, que os espíritos vão dizer que muito mais correto se afirmar lei de renovação ou lei de transformação do que propriamente lei de destruição. Porque destruir dá a ideia de aniquilamento, enquanto que a destruição, na verdade, transforma a matéria. O buraco negro, portanto, como elemento hoje estudado pela física quântica, pela física moderna, vai entender como um elemento que destrói. Os espíritos estão dizendo, portanto, que sim, um mundo completamente formado desaparece pela ação de um buraco negro, por exemplo, que vai transformá-lo novamente ao seu estado de matéria menos densa, como energia. Porque isso é renovação, isso é transformação. Pergunta número 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Então Kardec queria números. Ele queria que os espíritos dissessem um número para a formação dos mundos. Quanto tempo leva para formar uns mundos? E ele vai além. E da Terra? Quanto tempo leva para formar a Terra? Respondem os espíritos, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então vejam que tem conhecimentos que nem os espíritos superiores alcançaram ainda. Existem perguntas que somente podem ser respondidas pelo próprio Deus, porque são segredos da sua essência, segredos que, para nós alcançarmos, teríamos que nos elevar quase ao ponto da perfeição relativa. Então, quem sabe um dia não alcançaremos um nível de ter todas as respostas, porém existem perguntas que vão estar acima do conhecimento até mesmo de espíritos superiores. Kardec entra, então, no item formação dos seres vivos. Falou da formação dos orbes e agora dos seres vivos. Pergunta número 43. Quando começou a Terra a ser povoada? Pergunta Kardec. Quando que começou a ser povoada a Terra? Resposta. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Existem obras, né, que trazem uma descrição bem completa desse momento da Terra. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem um livro de Emmanuel também, que traz uma definição bem exata de como os reinos foram evoluindo, como a Terra foi esfriando, enfim, toda a formação da Terra é detalhada em muitas obras. Mas aqui os espíritos dão um resumo bem resumido. Tudo era caos, elementos em confusão, temperaturas elevadíssimas, vulcões, enfim. Elementos químicos nocivos a nós,
mas que à época estavam ali em ebulição para formar a matéria densa que conhecemos hoje. Tudo era confusão, portanto. E aí as coisas foram tomando o seu lugar, a Terra foi esfriando, dando lugar à vida por meio da água, né? Pergunta número 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? De onde vieram, né? Os seres vivos vieram de onde para habitar a Terra? Resposta dos espíritos. A Terra lhes continha os germes. É por isso que hoje a gente vai vendo a ciência, descobrindo que nessa condensação da matéria para a formação dos orbes, os elementos que estão ali naquela matéria, dependendo de certas condições, podem originar a vida. Então, há teorias que vão dizer que a vida é alienígena, veio de outros planetas, ou que se formou aqui mesmo. E a gente sabe, pela lógica, que os elementos já estão ali naquela matéria. E uma vez atingidos as condições necessárias, essa vida se manifesta. Então os germes, chamados aqui pelos espíritos, já estão presentes na matéria que formou a Terra, aguardando o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, se juntaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Essas conceituações ficam mais claras quando a gente vai estudando, por exemplo, o livro A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi. Ele fala muito bem disso, dessas forças que mantêm afastados certos elementos da matéria, e a partir do momento que essa força ela se afasta ou ela deixa de incidir, essa matéria se une, dando origem à vida que conhecemos. E isso também demonstra uma causa inteligente por trás. Isso também demonstra uma vontade por trás da vida, da organização dos seres, porque são forças que vão ditando a caminhada dos átomos, das moléculas, que vão se agregando e se desenvolvendo. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então vejam que está tudo na matéria que origina a Terra, o orbe, e vão se desenvolvendo e se manifestando à medida que as condições se apresentam. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. É assim que a vida vai surgindo e se multiplicando, por meio das condições formados por temperatura, pressão, movimento. Enquanto essas condições não estão presentes, esses elementos ficam inertes, aguardando o momento propício. Pergunta número 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Por isso que Kardec é elogiado, né? Ele não se contenta com uma resposta, ele quer mais. E ele vai, às vezes, parecendo que está repetindo de forma desnecessária, mas na verdade ele quer a resposta completa. E antes da Terra? Onde estavam esses elementos orgânicos? Resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos com E maiúsculo, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Vejam que essa resposta traz a união de duas teorias sobre a origem dos seres vivos na Terra. Tanto da teoria que diz que os elementos já estavam condensados na matéria que formou a Terra, quanto a teoria que diz que veio de outros orbes, ou seja, seriam seres extraterrestres, não no sentido que a gente vê nos filmes, ou a gente vê como povos, mas elementos orgânicos, que ainda vão dar origem a corpos, a bactérias, enfim. É no seu elemento primitivo. Então já está presente tanto na matéria que forma o planeta, quanto em outros planetas já constituídos e que viajam para cá por diversos motivos ou origens, tanto com uma vontade inteligente, quanto pela ação da pressão atmosférica que expulsa esses elementos, e esses elementos um dia chegam também no nosso orbe ou em outros orbes em formação. Então vejam que esses elementos que formaram a vida
orgânica na Terra, ou estavam no espaço nesse fluido, em que é absorvido quando a gravidade começa a atuar, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar essa existência nova. Kardec então vai fazer um comentário extenso sobre esse ponto. Ele diz: a química nos mostra que as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. Então, as moléculas dos corpos inorgânicos se unem, formando cristais, formando cada espécie individual, desde que as condições se apresentem. Então, isso a química já mostra. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, e essa é a grande dificuldade dos nossos laboratórios recriarem a vida. Por quê? A menor perturbação impede a união dos elementos. Então é necessário uma química muito avançada, é necessário que instrumentos muito aprimorados atuem para que essa vida surja. É por isso que é tão difícil para nós, mas como somos co-criadores, um dia chegaremos também nessa possibilidade de co-criar elementos orgânicos, seres vivos, quem sabe. Mas hoje, a menor perturbação impede a criação em laboratório, por exemplo, de muitos dos elementos. Ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Consegue até formar, mas não consegue manter aquela formação e acaba se desfazendo. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Pergunta Kardec. Então ele faz uma comparação. Se, na química nossa, precisamos ter uma somatória de fatores para se criar cristais, e a menor perturbação impede essa criação, com os elementos orgânicos também acontece assim. Os elementos orgânicos são formados através de condições perfeitas, de condições ideais. Fora dessas condições, eles não surgem. Durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Por isso que eles ficam em germe, aguardando, como se fosse uma semente ou uma crisálida, até que as condições estejam ideais para se manifestarem. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Então, se grãos de trigo suportam séculos até germinar, imaginem que outros elementos conseguem realizar isso, né? Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade. É como um princípio inteligente que está ali dormindo, aguardando o momento de se manifestar, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, diz Kardec, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. Então, o que acontece todo dia, e a ciência de hoje estuda, também aconteceu na origem do planeta. Elementos que dormitam latentes, aguardando condições favoráveis. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Pergunta Kardec. Ele está dizendo isso porque muitos religiosos vão dizer que é um absurdo defender-se que elementos orgânicos surjam do caos. Mas aqui é um caos aparente. A força que guia esses elementos para se manifestarem não é caos. Caos é o momento em que esses elementos estão mergulhados. O momento de explosões, dos vulcões, da alta temperatura da Terra, dos diversos elementos nas tempestades que ali estão se formando, que é o início da criação. Aparenta caos, porém é como se fosse um grande caldeirão, em que alguém está jogando elementos ali dentro, esquentando, para se formar algo depois. Então é um caos aparente, mas há toda uma ordem por trás. Então não há diminuição da grandeza de Deus imaginar que os seres vivos se formam através dessa condensação, dessa mistura de elementos que aparentam caos.
Longe disso, diz Kardec, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Então são leis que ditam a ação desses elementos, não há caos. A alta temperatura, as explosões, as tempestades aparentam um caos que na verdade estão baseados em leis perfeitas e divinas, leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então Kardec está dando um princípio ali de que vai tratar dos elementos vitais. Por enquanto ele está tratando os elementos orgânicos. A explicação da formação dos elementos orgânicos é por meio desse aparente caos, o que não explica a origem dos elementos vitais, mas a gente vai entender de onde esse fluido vital surge e como ele é diferente da matéria propriamente dita, da matéria orgânica. Pergunta número 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Olha a pergunta de Kardec. Seres que nascem espontaneamente, ou seja, sem a vontade de uma força maior ou sem a união de certas condições? Resposta: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então vejam que a resposta é positiva, mas faz uma ressalva. Sempre há a presença do fluido universal ou de um princípio inteligente ou princípio inteligência, que é o germe primitivo adormecido. Sempre haverá algo em estado latente. Um princípio, uma vontade, um elemento. O germe primitivo sempre haverá. Pode aparentar inércia, pode aparentar morte, mas na verdade está ali, dormitando, em estado latente, aguardando as condições ideais. Então esses seres, pode até dizer-se que eles nasçam espontaneamente, mas sempre há um germe primitivo ali presente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então vejam a comparação dos espíritos para a gente entender como que, em certas condições, o germe primitivo dormita, está em estado latente. Ele compara a nossa pele, os tecidos do nosso corpo humano. Por quê? Existem vermes nesse tecido que só se manifestam depois que a gente morre, depois que a carne apodrece. Aí eles se manifestam. Eles estão dormindo, dormitando, em estado latente. Então vejam que essa explicação ela serve de comparação para a gente entender como existem elementos que estão dormindo, aguardando para se manifestarem na formação dos mundos e dos seres. Pergunta número 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Olha só que pergunta. E nós, humanos, já estava dormitando naquele elemento orgânico? Ele não está falando do espírito. Não é que o espírito estava ali dormitando, aguardando surgir a espécie humana. Ele está falando dos elementos orgânicos que formam a espécie humana, ou seja, o nosso corpo. Resposta: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, o nosso corpo absorveu a matéria que dormitava no nosso planeta. O espírito, quando se aproxima do orbe, ele absorve o fluido cósmico para formar seu perispírito, conforme aquele planeta, as necessidades daquele planeta que ele vai reencarnar. Para formar o corpo de carne, o corpo matéria, também essa matéria é absorvida do globo em que o indivíduo está reencarnando. Então, lá na origem da formação dos nossos corpos, foi absorvido
da matéria que já dormitava aqui, que já estava presente aqui. Por isso que na Bíblia se diz que o homem se formou do limo da terra. Pergunta número 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Seguindo aquela mesma resposta que nós vimos, que existem mistérios que só Deus responde. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, não são fiéis à realidade. Os cálculos que apontam o surgimento do homem na Terra. Não há como conhecer o aparecimento exato, em que época se deu. Pergunta número 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Olha que pergunta oriunda da razão e da lógica de Kardec. Ele está dizendo, peraí, espiritualidade, você está me dizendo que os seres humanos, os seus corpos orgânicos foram formados por elementos que já estavam aqui na Terra. Então por que novos homens não surgem, novos corpos, novas espécies humanas não surgem hoje, como aconteceu na origem? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus, ou seja, esse espírito que respondeu aqui, que é um conjunto de espíritos superiores, na verdade, eles não sabem exatamente quando que Deus deseja que a espécie humana surja num determinado globo. É Ele que vai ditar. Então, existe um fator de vontade divina para se surgir uma espécie humana. Por isso que na Bíblia a gente vai ver, feita a semelhança dele, que é a vontade dele que vai determinar o surgimento dos homens. Então, novas espécies não surgem hoje porque existe um fator vontade divina para surgir. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, da mesma forma que hoje não é mais necessário que os espíritos se manifestem como nos tempos de Kardec para chamar a atenção, não é necessário que a espécie humana surja de uma origem diversa da reprodução. Então, na origem, sim, houve a vontade divina para a formação dos primeiros seres humanos, absorvendo essa matéria dos elementos que já estavam na Terra. Mas uma vez espalhados, os humanos se reproduzem. Então, vigora uma lei divina, que é a lei da reprodução, não sendo mais necessário o surgimento de seres humanos por meio original, por meio da condensação de matéria, por exemplo, para formar esses órgãos, para formar esses corpos, absorvendo da matéria aqui existente. Se existe a lei da reprodução e o ser humano já está espalhado pela determinação divina, vai incidir a lei de reprodução e os novos corpos serão formados por meio do nascimento, por meio da fecundação, por meio da reprodução. Então, nós vamos encerrar o estudo de hoje na questão número 49. No próximo estudo entraremos na questão de Adão, do povoamento da terra, mas hoje já serviu para a gente compreender muito dos elementos essenciais, que é a matéria, o espírito, fluido cósmico e Deus acima de todos, e como se dá a formação dos orbes, a disposição dessas moléculas, como a vida surge, para a gente já também ir trabalhando a sabedoria divina e como a gente pode enxergar a ação de Deus em nossas vidas. Agradeço a todos que nos acompanham os estudos, espero ter sido claro. Qualquer dúvida é só colocar como comentário, que a gente vai trabalhando conceitos aqui de uma forma racional, como Kardec nos ensinou. Finalizamos então mais um estudo orando, pedindo à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um, possa envolver aqueles que precisam de amparo, de carinho, de cuidado,
e que os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos e todos aqueles que estão em nossos pensamentos recebam nesse momento essa energia de paz, de tranquilidade, de amor, de envolvimento da espiritualidade superior e, acima de tudo, o amor divino, manifestado na terra pela presença de Cristo Jesus. Que o amor do Cristo possa então envolver a cada um, esclarecer as mentes dos que estão confusos, dos que estão perdidos, dos que estão entregues à infantilidade da alma, engateando na moralidade, começando a descobrir a espiritualidade para avançar no conhecimento de Deus e das coisas do universo. Agradecemos pela oportunidade do estudo, do aprendizado e que as equipes responsáveis pela divulgação da doutrina possam nos inspirar para que todos os conceitos trazidos sejam fiéis à obra de Kardec e ao conceito de verdade universal presente nas leis eternas e imutáveis do Criador. Que os espíritos que inspiraram Kardec possam continuar inspirando a humanidade na busca do conhecimento divino e que nós nos coloquemos à disposição deles para aprender cada vez mais, jamais esquecendo da moralidade do Evangelho do Cristo, que complementa e muitas vezes deve ser priorizada acima do intelecto, para que nós desenvolvamos também o sentimento e não somente a razão, não somente o intelecto, mas principalmente colocar em prática o que aprendemos aqui quando vislumbramos a grandeza de Deus nas suas leis imutáveis, na sua perfeição, na criação do universo infinito e da vida que entendemos hoje. Que ao estudarmos Deus, que ao estudarmos os fundamentos, os elementos gerais do universo, possamos compreender que o exercício principal é o da fraternidade, o da caridade, o de enxergar os nossos irmãos de jornada terrena como familiares dessa grande família universal em que todos somos criaturas de Deus. Graças damos a Ele, o nosso Pai maior, a Cristo, nosso irmão maior, e a Maria Santíssima, Mãe das Mães, para que com o seu manto sagrado continue a nos envolver, a nos cobrir e a nos proteger de todo mal, resgatando os criminosos, os viciados e os maus que se converterão e se tornarão um dia anjos de luz, espíritos superiores que também trilharão essa mesma jornada. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a tua luz nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.